E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse é o canal Espalhavo. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tô aqui com o Digo Black. E aí, Digo? E aí, papito, como é que boa? tá? Tranquilo. Suave, Hoje a gente vai falar de um assunto aqui que sempre chama atenção, né? Porque são pessoas famosas que estão atrás das grades, o que muitas vezes não acontece, né? A gente sabe que muitas vezes quando a pessoa é famosa, às vezes ela tem às vezes alguma facilidade, uma certa regalia. Uma certa regalia, às vezes demora mais pra ser julgado e tal, mas tem alguns casos que os famosos realmente foram presos e estão até hoje, né? Alguns por bastante tempo, alguns por menos, alguns talvez saiam daqui pouco tempo, mas o fato é que os que a gente vai trazer aqui agora são famosos que estão presos. Qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? Mad like eu já quero 555 likes. 555 likes, então a gente conta com vocês pra bater essa meta, bora pro vídeo. E a gente vai começar o vídeo aqui na terceira posição com um rapper, que é o Tory Lanez, né? O Tory Lanez é o nome artístico do Daystar Peterson, ele que é canadense, tem 32 anos e é um rapper que começou a ganhar destaque ali por 2013. Desde então ele teve música de sucesso, fez alguns feats ali com artistas bem famosos, como Lil Wayne, o Future, o Chris Brown também, e ele tinha uma carreira de sucesso, não era assim o cara daquela primeira prateleira assim entre os rappers, mas era um cara que tinha uma carreira consolidada, era até um estilo diferente de música, né? Não é aquele rap mais de mensagem ou boom bap, é uma vibe mais R&B, mais um rap, tipo, mais melódico, né? Mais então, dançante, dentro desse estilo dele, era um dos principais por um bom tempo. Só que em agosto de 2023, ele foi condenado a 10 anos de prisão por atirar nos pés de outra rapper, a Megan Thee Stallion, depois de uma discussão em 2020. Bom, naquele ano, em julho, a Megan afirmou que o Tory atirou nela durante uma discussão e os tiros teriam acertado os pés dela. Segundo testemunhos, inclusive, os dois foram vistos discutindo dentro de um carro na região de Hollywood Hills, em Los Angeles, antes que tiros fossem ouvidos. Então, em um post no Instagram, que depois ela apagou, inclusive, a Megan disse: "No domingo de manhã, sofri ferimentos de bala como resultado de um crime que foi cometido contra mim com a intenção de me machucar fisicamente." Bom, segundo o TMZ, a polícia foi chamada para atender uma reclamação de perturbação na parte externa de uma casa e, chegando lá, os vizinhos relataram que ouviram tiros durante uma discussão no carro. E seguindo ali as descrições feitas pelas testemunhas, a polícia encontrou justamente o carro onde estavam o Tory e a Megan. Já naquele dia, então, o Tory foi detido, acusado de porte de arma, então não foi por conta de ter atirado aquela primeira detenção. Com ele, então, foi encontrada uma arma escondida e 4 cartuchos. A Megan estava com ferimento no pé e foi levada para o hospital. E tem um ponto que chamou a atenção, que poucas horas antes desse caso, bem pouco tempo antes mesmo, os dois apareceram juntos e bem tranquilos ali, aparentemente num clima de que tava tudo certo, um clima amigável, em uma live no Instagram da Kylie Jenner durante uma festa. Então, aparentemente, tava tudo bem entre eles, ou então pelo menos não tava um clima muito pesado naquele momento. Podia até ser uma encenação durante a live, né? Pode ser, né? Só que pouco tempo depois acontecia o caso, então, que colocaria o Tory na cadeia. Então ele foi considerado culpado inicialmente no julgamento de 2022, com a própria Megan testemunhando contra ele, e no testemunho dela ela disse que o Tory gritou "dance vadia" e que atirou contra ela no carro. Ela também afirmou que o Tory ofereceu $1 milhão para ela para que ela não falasse do ocorrido, mas ela resolveu testemunhar, resolveu denunciar, e depois que o Tory foi julgado culpado, a sentença foi adiada várias vezes. Os promotores pediam inicialmente uma sentença de 13 anos, enquanto os advogados dele queriam liberdade condicional ou então 3 anos de prisão e reabilitação obrigatória, citando ali que o alcoolismo do Tory e os traumas que ele teve na infância influenciaram para ele cometer aquele crime. Ai, tadinho. Como se fosse justificativa pra atirar em alguém, né? No fim das contas, então, foi definida a sentença de 10 anos de prisão pra ele. Não foi aqueles 13, mas também não foi pouco tempo que eles queriam, né? Mas foi 10 anos de prisão e ele tá na prisão agora de North Cairn, em Delano, na Califórnia. Bom, na segunda posição, a gente vai falar do caso que talvez seja o mais famoso do Brasil nesse momento, né? Claro que a maior repercussão já passou, mas ainda provavelmente é o brasileiro mais famoso que tá atrás das grades, que é o Robinho, né? O Robinho se trata de um jogador que disputou 2 Copas do Mundo pela seleção, era por um bom tempo ali uma referência do futebol brasileiro, né? Um cara que surgiu com muita expectativa, jogou em grandes clubes, jogou aqui no Brasil no Santos, no Atlético Mineiro também. Fora do Brasil jogou no Real Madrid, no Milan, no Manchester City, que aí tem uma grande diferença entre Real e Milan e City, né? Mas são 3 clubes de destaque, né? De nome, né? Mas o Robinho então era um cara que tinha uma carreira consolidada, tinha grandes momentos dentro do futebol, só que agora com 40 anos de idade ele tá preso. Ele foi preso em março de 2024, mas a condenação veio de ainda antes. Foi em janeiro de 2022 que a justiça italiana condenou
condenou o Robinho em última instância pelo crime de violência sexual. Ele foi condenado, inclusive, junto com um amigo dele, o Ricardo Falco, e a sentença foi de 9 anos de prisão. Mas por que a justiça italiana, né? Isso porque o crime aconteceu quando ele jogava pelo Milan, na Itália. Esse crime, então, aconteceu em janeiro de 2013 e, segundo a Procuradoria de Milão, ele, o amigo, Ricardo Falco, e outros 4 brasileiros participaram de violência sexual contra uma jovem albanesa em uma boate. A vítima, então, que era essa jovem albanesa, mas que morava na Itália, foi para essa boate comemorar o seu aniversário de 23 anos e lá acabou sofrendo a violência sexual em um camarote. Inclusive, em uma das ligações entre o Robinho e amigos, né, de várias ali que foram interceptadas, né, que ele teve o telefone grampeado, o Robinho disse que os amigos rangaram a vítima. Ele usou vários termos muito fortes, que tem inclusive vários áudios aí que já foram disponibilizados na internet, que vocês podem procurar para ouvir, mesmo que seja uma coisa pesada, né? Então, é claro que não é uma coisa que a gente recomenda que qualquer pessoa vá lá e ouça. E o Robinho chega até a fazer piada da situação, acreditando que eles passariam impunes. E um ponto crucial para a condenação dele foi que em um desses áudios, dessas ligações interceptadas, ele fala que a mulher estava completamente bêbada, apesar de durante todo o processo ele ter afirmado que a relação havia sido consensual. Bom, apesar da condenação ter sido na Itália, o Robinho estava no Brasil no dia que ele foi condenado. Então, como a Constituição não permite a extradição de brasileiros, a Justiça da Itália teve que fazer uma solicitação especial, né, que o Robinho cumprisse a pena aqui no Brasil. Até que isso se cumprisse, mesmo ele já condenado pela Justiça italiana, aqui no Brasil ele não tinha nenhum crime, né? Então, para a Justiça brasileira ele era uma pessoa que não tinha nenhum problema. Ele continuou então vivendo normalmente, né, de certa forma. Ele aparecia, inclusive, pessoas às vezes postavam fotos, vídeos ou faziam relatos de ver ele jogando futevôlei na Praia de Santos, andando pela orla da praia. Ele chegou a ser visto, inclusive, até em um churrasco do elenco do Santos e também em manifestações políticas. Então ele tá vivendo aqui normalmente, mesmo já sendo condenado por um crime na Itália. Mas isso então aconteceu apenas, né, até março de 2024, porque naquele mês o STJ determinou que Robinho cumprisse então a sentença de 9 anos aqui no Brasil. O Robinho então, que estava em sua casa em Santos, foi preso e levado para a penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecido como a P2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Depois de entrar na prisão, então, ele ficou 12 dias em isolamento, mas depois passou a conviver em cela comum com a presença de outro detento. E depois desse período de isolamento, ele começou também a ter direito de receber visitas e também a fazer algumas outras atividades que eles têm dentro da prisão, né? E uma das atividades, inclusive, é o futebol. Inclusive, o G1 fez uma reportagem sobre como estaria o Robinho na prisão, né, com alguns relatos, e relataram ali que ele joga futebol com outros presos 1 ou 2 vezes na semana e que para participar dos jogos, inclusive, o Robinho pediu que os parentes levassem uma chuteira para ele, então ele continua jogando dentro da prisão. Outra notícia que saiu também foi que em maio do ano passado, ele começou um curso profissionalizante de eletrônica básica, rádio e TV, e ele também passou a participar de grupos de leitura para tentar reduzir o tempo de pena, que a gente sabe que quando a pessoa tem bom comportamento, ela consegue algumas regalias ou então reduzir o tempo de pena, que seria a maior regalia no caso, né? A defesa do Robinho, inclusive, já tentou uma redução de pena uma vez que foi negada, tá agora, nesse exato momento que a gente tá gravando o vídeo, tentando outra, então tá aí o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, tá julgando esse pedido de redução de pena. A princípio, já o primeiro voto foi contra essa redução e, ao que tudo indica, não vai acontecer mesmo, mas vamos continuar acompanhando aqui pra ver se realmente ele vai conseguir essa redução ou vai cumprir os 9 anos da sentença. E na primeira posição, a gente fala do Danny Masterson, um ator americano que ficou conhecido principalmente pelo papel de Hyde na série That 70 Show. Ele tem 48 anos atualmente e em 2017 a polícia de Los Angeles começou uma investigação por violência sexual após 3 mulheres denunciarem ele. Em todos esses casos que aconteceram na casa dele entre 2001 e 2003, as mulheres falavam que o Danny dava bebida alcoólica para elas e quando elas ficavam meio debilitadas ali, né, sob um efeito mais forte, levava elas pro quarto dele e as violentava sexualmente. Bom, em dezembro de 2017, depois de acontecer uma quarta acusação, a Netflix inclusive cortou ele de uma série que ele estava fazendo, a série The Ranch, que inclusive ele fazia junto com o Ashton Kutcher, que também fez The 70 Show com ele, né? Então eles faziam mais essa série. E poucas semanas depois veio a quinta acusação. Em 2019 saiu também um documentário focado nas denúncias contra ele, com entrevistas com vários acusadores. Então a imagem pública dele também começou a se deteriorar ainda mais, né? Em 2020 então vieram as condenações. Ele foi condenado por abusar de uma mulher de 23 anos em 2001, de uma de 28 anos em 2003 e de outra de 23 anos também em 2003. Ele foi preso então em 2021, né, no ano seguinte das condenações, só que um novo julgamento que aconteceu em 2023 deu ali uma condenação para ele em apenas, né, 2 desses casos. No terceiro caso, o júri ficou no impasse, mas no total ele foi condenado a 30 anos de prisão perpétua. E pra gente explicar, né, 30 anos de prisão perpétua parece algo que não faz sentido, mas é porque essa condenação significa que depois de 25 anos e meio, pode ser que ele esteja elegível para ganhar uma liberdade condicional, vai depender de muita coisa, de
de comportamento, esse tipo de coisa que a gente sabe que existe nos processos envolvendo penas, mas a depender de como vai ser esse período dele da cadeia, ele também pode ser mantido na prisão pela vida inteira. E tem uma curiosidade sobre o caso dele, porque o caso também envolve a Igreja da Cientologia, que é um movimento religioso muito polêmico, né, que já foi acusado de várias coisas, como manipulação, extorsão, abuso físico e psicológico, enfim, é um movimento bem polêmico, que a gente pode inclusive fazer um vídeo só sobre isso aqui, né, que acho que é um tema interessante. Então, o Danny e as 3 vítimas eram membros da igreja, e todas as 3 disseram em depoimentos que a igreja tentou blindar ele, pressionando elas a não denunciarem ele. Uma das vítimas, inclusive, lembrou de quando foi a uma sede da igreja lá em Hollywood para denunciar a agressão sexual, e ela disse que chegando lá, em vez de ter qualquer assistência, qualquer ajuda, ela foi advertida contra o uso da palavra, que a gente não pode falar aqui também, porque senão o YouTube bloqueia, mas a palavra que é um sinônimo aí de violência sexual, né, que começa com E, e informada de que ela poderia ser excomungada da igreja e também repudiada por sua família e amigos cientologistas se contasse pra polícia. Olha que boa essa igreja, hein? Pois é. Que apoio, né? Meu Deus. Bom, o Danny foi inicialmente preso na prisão estadual de North Cairn, uma prisão de segurança máxima, só que em fevereiro de 2024 ele foi transferido para outra prisão, a São Luís Obispo, pelo seu bem-estar. Isso porque a sua integridade física estaria correndo riscos na prisão anterior, e a prisão que ele está agora, então, é considerada de segurança média e mínima, não é tão forte como aquela que ele estava anteriormente. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado da forma que a gente abordou. Se você gostou, é claro, deixa o seu like, comenta aqui também o que você achou do vídeo e dê sugestão aqui para próximos vídeos que a gente vai trazer aqui no canal. Se inscreve se não é inscrito ainda. Tamo junto, até a próxima.